Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, meu nome é Roseli, sou nutricionista, mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a alimentação e nutrição como aliadas na menopausa. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Então, vamos ver um pouquinho sobre esse tema. Dia 18 de outubro é o Dia Mundial da Menopausa, é um dia reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. E esse dia é para a gente lembrar desse tema, informar as mulheres sobre essa fase, orientá-las, acolhê-las também sobre essa fase da vida que passa por vários sintomas, muitas mudanças e que essas mulheres precisam desse apoio. Então, os objetivos desta aula vai ser revisar as alterações fisiológicas da menopausa, identificar os padrões alimentares benéficos, discutir sobre os macro e micronutrientes que são de interesse nessa fase da vida e as estratégias práticas para atendimento, no caso dos profissionais de saúde, no atendimento para essas mulheres. Então, quando chega na menopausa, às vezes tem uma confusão em relação aos termos. A menopausa é a cessação permanente dos ciclos menstruais após a perda da atividade folicular ovariana. Então, a mulher, ela menstruou, depois se ela ficar 12 meses sem menstruar, então a gente considera aquele ponto ali como a menopausa. Então, existe a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, e a menopausa seria a última menstruação. Então, ela é um ponto. E isso acontece geralmente aos 51 anos de idade e é uma fase natural do envelhecimento da mulher. Existe também o climatério e perimenopausa. O climatério é essa fase de transição, quando começam a aparecer os primeiros sinais, os sintomas de que o ovário está ficando senil, está começando a diminuir a produção dos seus hormônios, até a instalação completa, quando o ovário cessa a sua função. A perimenopausa é esse período, então, imediatamente anterior à menopausa, durante e após a menopausa. Então, essa fase ela é chamada de perimenopausa. Aí, quando a mulher fala assim, estou passando pela menopausa, estou na menopausa, na verdade, ela está passando pela perimenopausa. E esses sintomas, eles ocorrem entre os 45 e 55 anos de idade. Pode ser mais precoce ou pode ser mais tardio, dependendo da mulher. Então, existem algumas alterações hormonais endócrinas que acontecem no corpo feminino. Então, como a gente viu, tem um declínio dos esteroides ovarianos, o ovário começa a diminuir a produção do estrogênio, o principal dele, que está relacionado aos sintomas que as mulheres apresentam na menopausa, é o estradiol, e aí vai apresentar sintomas vasomotores, atrofia urogenital, perda óssea, e com isso também o aumento do risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Também tem uma redução da progesterona, que aí é a responsável pela irregularidade menstrual e alguns outros sintomas. Então, o corpo da mulher vai sofrendo alterações, ela vai começando a ter vários sintomas, e os sintomas mais proeminentes, mais perceptíveis, são os sintomas vasomotores, que são as ondas de calor, aquela sensação de calor no rosto, o rosto às vezes fica até vermelho, no tronco, suores noturnos, palpitações,
Às vezes a mulher até acorda no meio da noite por causa do calor. Os sintomas urogenitais, que é a secura vaginal, relação sexual dolorosa, incontinência urinária, atrofia das regiões íntimas, isso vai causando dificuldade nas relações sexuais. As alterações de humor, irritabilidade, ansiedade, depressão, instabilidade emocional, uma hora está feliz, outra hora está com raiva, está triste, essas variações de humor. E os distúrbios do sono também, a insônia, dificuldade para dormir, os despertares noturnos. A menopausa também apresenta alguns outros sintomas, como a diminuição da libido, dificuldade de concentração, a memória fica prejudicada, as dores de cabeça podem se intensificar, dores nas articulações, cansaço. E a longo prazo, aumenta o risco para doenças cardiovasculares, osteoporose, obesidade, síndrome metabólica. A síndrome metabólica é quando tem a circunferência abdominal pode estar aumentada, pressão arterial aumentada, o HDL colesterol, que é o colesterol bom, diminuído, a glicemia aumentada. Então, todas essas doenças estão bem relacionadas e são causadas principalmente por causa da baixa dos estrogênios. Então, na mulher na menopausa, começa a diminuir a densidade mineral óssea por causa da baixa do estrogênio. E isso aumenta o risco de osteoporose e de fraturas. Aí aqui vale ressaltar o seguinte, que a nossa massa óssea, ela é formada na nossa infância e na nossa adolescência. Então, é necessário que crianças, adolescentes pratiquem exercícios físicos, consumam cálcio em quantidade suficiente, tenham exposição solar para poder produzir a vitamina D, para formar ossos fortes, criar uma reserva de massa óssea para quando chegar na idade mais madura, na perimenopausa, quando começa a ter essa perda óssea, que essa perda não traga tantos prejuízos para a saúde da mulher. E a menopausa, ela começa a transformar o corpo da mulher, modificar a composição corporal. Então, nessa fase, começa a aumentar a quantidade de massa gorda, diminui a massa magra e há um aumento principalmente da gordura na região mais central do corpo. Então, começa a aumentar a circunferência da cintura, a gordura visceral, a gordura subcutânea nessa região e tudo isso aumenta o risco cardiometabólico. Além disso, ainda tem aumento da pressão arterial, dislipidemias, aumento do colesterol, aumento de triglicerídeos, aí tudo isso acaba levando a esse risco maior cardiometabólico. Então, os estudos mostram que na menopausa, durante essa fase da perimenopausa, há um ganho de, em média, 450 gramas de peso por ano só de massa de gordura. Então, aumenta uma média de 450 gramas de gordura por ano no corpo feminino. É uma média de 1,7% do peso corporal de gordura por ano. E há uma perda de massa magra, de músculo, de ossos, na porção em média de 200 gramas por ano. Então, a mulher está ganhando gordura e está perdendo massa muscular. Às vezes, na balança, pode nem perceber tanta diferença, mas a composição corporal está diferente. Está perdendo músculo, que é bom para a massa muscular, tem que ser preservada, porque ela ajuda até no controle da glicemia. E está aumentando a massa gorda, que dependendo da quantidade pode começar a causar uma inflamação subclínica no corpo, uma inflamação crônica com produções essa gordura excessiva pode começar a produzir adipocinas que são inflamatórias para o organismo da mulher. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque mesmo que na balança não esteja percebendo muita diferença, pode ter essa diferença na composição corporal, que vai ser prejudicial à saúde da mulher. Então, agora nós vamos entrar na parte da alimentação. Como a alimentação ela pode ajudar essa mulher a passar por essa fase de uma forma melhor. Então,
os estudos mostram o seguinte, que a restrição calórica para mulheres que estão com sobrepeso, obesidade, ela pode ser bastante benéfica. A recomendação da Obesity Society é que haja uma redução de 500 a 750 quilocalorias por dia na ingesta calórica, para que haja uma redução de 500 a 750 gramas de perda de peso por semana. Nós sabemos que hoje em dia no Brasil, aproximadamente 50% da população está com excesso de peso. Então essas mulheres já chegam a essa fase da vida com excesso de peso. E ainda nessa fase, ainda tem essas alterações que nós falamos ainda há pouco sobre a alteração da composição corporal, com ganho de massa de gordura. Então elas já chegam com obesidade ou sobrepeso e ainda tem esse ganho de gordura nessa fase, então isso acaba prejudicando mais. Então é importante orientá-las a diminuir o consumo de energia para poder passar por essa fase, né, com mais saúde. E também o tecido gorduroso também acaba levando a um maior risco de pressão arterial elevada, de glicemia elevada, de resistência à insulina. Então é importante que diminua a quantidade de tecido adiposo. Também é muito importante a quantidade de proteína consumida, porque durante essa fase há uma necessidade de manutenção, de preservação da massa muscular, que a gente viu que há uma grande perda de massa muscular. Então tem que tentar preservar essa massa muscular. Então, alguns estudos mostram que 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia está associada a uma maior massa magra em mulheres na pós-menopausa. Mas se elas consumirem pelo menos 0,8 gramas por quilo por dia, que é a dose diária recomendada, já é suficiente para pelo menos manter a massa magra. Outros estudos falam que 1,2 gramas de proteína por quilo por dia seria suficiente para preservar, para não haver o risco de fragilidade, reduzir o risco de fragilidade nas mulheres nessa faixa etária. Então, sempre nas refeições, ter cuidado de ter o consumo de proteínas. A recomendação é de 20 a 30 gramas de proteínas por refeições. Então, também não adianta concentrar toda a proteína em uma refeição só. O ideal é que ela seja distribuída ao longo do dia nas refeições, consumindo em média 25 gramas de proteínas por refeição. Mas mais importante do que a distribuição desses macronutrientes, né, como está sendo, porcentagem, quantidade, é o padrão alimentar. Então, existem alguns estudos que avaliaram, por exemplo, dieta low carb, e essas dietas não trazem um resultado tão bom quanto o tipo de carboidrato, o tipo de gordura que está sendo consumida. Então, hoje em dia tem muito estudo em relação à dieta mediterrânea e tem alguns estudos também avaliando a dieta mediterrânea em relação aos sintomas, aos fatores de risco de mulheres nessa fase da perimenopausa. A dieta mediterrânea é uma dieta rica em gorduras do tipo, né, provenientes do azeite de oliva, então são gorduras monoinsaturadas, rica também em frutas, verduras, grãos integrais, é pobre em carne vermelha, é moderada em laticínios e ela é rica também em peixes, e também em castanhas, nozes. Então essa é uma dieta que ela é adequada para pessoas nessa faixa etária. Então essa parte aqui eu gostaria assim que frisar bem, né, de vocês prestarem bastante atenção assim nesse tipo de padrão alimentar que seria o mais adequado. Então, repetindo, ela é rica em azeite de oliva, frutas e verduras, grãos integrais, moderada em laticínios, pobre em carne vermelha, rica em peixes. Esse tipo de dieta ela está associada a uma menor gordura corporal nessas mulheres, na preservação da massa muscular. Também a densidade mineral óssea também é preservada. Acredita-se que seja devido à presença de carotenoides, vitamina K e vitamina C dessa dieta. E também a um baixo risco cardiovascular,
baixa pressão arterial e também baixo colesterol LDL. Também tem a dieta cardioprotetora, porque a principal causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral. Então, e as mulheres, quando ela passa por essa fase, ela começa a ter um risco maior das doenças cardiovasculares. Antes, quando tem a produção dos hormônios do ovário, a mulher tem uma proteção maior. A partir da menopausa, começa a aumentar esse risco de doenças cardiometabólicas. Então, a alimentação deve sempre priorizar gorduras insaturadas, e evitar as gorduras saturadas e gorduras trans. Então, deve-se reduzir o consumo de carne vermelha, preferir os laticínios desnatados, peixes, evitar frituras. Os peixes também são ricos em ômega 3, que também ajuda nessa proteção cardiovascular. Consumir bastante frutas e verduras diariamente. Então, a recomendação é que sejam 5 porções por dia. Em cada refeição, seria ideal que a gente consumisse pelo menos uma fruta ou uma verdura. Então, no café da manhã, pode-se começar consumindo uma fruta. No almoço, comer salada, verduras cozidas. Então, em todas as refeições, ter pelo menos uma fruta e ter verduras também. As frutas e as verduras, elas são fonte de vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes, compostos anti-inflamatórios também, que vão acabar protegendo o nosso coração. Também consumir grãos integrais como a principal fonte de carboidratos. Então, mais importante do que a quantidade de carboidratos que a gente consome, do que a quantidade de gordura que a gente consome, é que tipo de carboidrato eu estou consumindo, que tipo de gordura eu estou consumindo. Então, evitar, igual eu falei anteriormente, as gorduras saturadas, evitar carnes, evitar frituras, né? Consumir mais as gorduras mais saudáveis. Ali eu não coloquei, mas também do azeite, das castanhas, do abacate. Então, consumir mais esse tipo de gordura e as gorduras vegetais, né? E evitar mais as gorduras animais. Se for gordura animal, que seja preferencialmente dos peixes. E em relação aos grãos integrais, a recomendação é que se consuma 3 ou mais porções por dia de grãos como feijão, lentilha, aveia, o arroz integral, pão integral, o trigo, os derivados, né, do trigo integral, os produtos que são feitos do trigo integral. Então, mais importante do que se preocupar com a quantidade de carboidrato que está se consumindo, é consumir esses carboidratos provenientes de fontes que são mais saudáveis, ricas em fibras, ricas em compostos, que são compostos bioativos saudáveis. Também nós temos os fitoestrógenos. Os fitoestrógenos, eles são compostos semelhantes ao estrogênio humano, semelhantes tanto estruturalmente como funcionalmente. E aí eles podem ajudar com os sintomas da menopausa, como as ondas de calor, a secura vaginal. E além disso também, eles são benéficos para o coração, ajudam a diminuir o colesterol. Existem vários fitoestrógenos. Aqui eu coloquei 2, as isoflavonas e as lignanas. As isoflavonas são as principais que trazem mais efeitos com relação aos sintomas da menopausa. As isoflavonas são encontradas na soja, nos derivados da soja, como o tofu, a proteína vegetal texturizada, o leite de soja. As lignanas, elas são encontradas na linhaça, no gergelim, na aveia, no trigo, lentilha, nas nozes. E o consumo dos fitoestrógenos, eles começam a aparecer os benefícios após 2 a 3 meses de consumo. E a gente deve consumir várias vezes ao dia. Isso é melhor do que consumir numa dose única por dia. Também na menopausa a gente sabe que tem um risco maior de osteoporose. Então, é importante o consumo de cálcio, de alimentos fontes de cálcio e também a exposição solar para que a gente possa sintetizar a vitamina D. Aí aqui é importante eu falar o seguinte, que a massa óssea ela é formada na adolescência. Então, é importante que na adolescência faça atividades físicas, consuma bastante cálcio, se exponha ao sol para formar uma massa óssea
para quando chegar na idade adulta, quando estiver na menopausa, nessa fase que há perda de densidade óssea, você tenha uma reserva boa para não ter os prejuízos. Então, é bem importante isso, na infância e na adolescência, que seja formado nessa massa óssea, com um osso bastante forte, para chegar nessa fase e não ter prejuízo. Então, a recomendação de cálcio é de 1.000 a 1.500 miligramas por dia, e a gente consegue o cálcio através das fontes como os laticínios, as sardinhas, salmão, vegetais de folhas verdes como brócolis, couve, rúcula, os laticínios preferencialmente desnatados, tá? A gente deve consumir 2 a 3 porções de alimentos ricos em cálcio ao dia. As principais fontes são os laticínios, são os que são mais ricos em cálcio. E a vitamina D, a gente precisa se expor ao sol para sintetizar a vitamina D, mas tem alguns alimentos também que são fontes de vitamina D. Como ela é uma vitamina lipossolúvel, ela se dissolve na gordura, nos óleos, então ela é encontrada nos óleos e gorduras. Então, fígado bovino, fígado de aves, que o fígado é onde é depositado, onde a gente armazena a vitamina D. Então, ele é riquíssimo em vitamina D. Salmão, sardinha, cavala, atum, então os peixes gordos, a gema de ovo são fonte de vitamina D. E quais os alimentos a gente deve evitar? A cafeína, o álcool, comidas picantes são alimentos que aumentam os sintomas como as ondas de calor, também a irritação, as mudanças de humor, também esses alimentos influenciam. Os alimentos ultraprocessados, as frituras, carnes vermelhas e processadas devem ser reduzidas também por causa do risco cardiovascular que é aumentado nessa fase. Também tem que ter um controle da ingestão de sal. O sal a gente não pode consumir acima de 5 gramas por dia. 5 gramas por dia é uma colher de chá, aquela colherzinha pequena de chá de sal. Então, essa é a recomendação por dia para uma pessoa, para o dia todo. E a colher é rasa, então ela é nivelada, assim, não é a colher cheia de sal, não, é uma colherzinha nivelada. E esse sal aí, a gente vai ter que retirar daí também o sal que a gente consome em alimentos prontos. Então, por exemplo, alimentos, né, ultraprocessados. Então, se no café da manhã você comeu um pão francês ou uma bolacha creme cracker, aquela bolacha, ela tem um sal que foi adicionado na indústria. Então, esse sal que você está consumindo dessa bolacha tem que sair dessa daí também, dessa colherzinha aí também, você já tem que considerar que você já consumiu esse sal, então tem que diminuir dessa colher. O Brasil, nós brasileiros, né, consumimos muito sal por dia. A gente consome mais do que o dobro da recomendação. Então, eu falo o seguinte, se a gente come na casa de um colega, se a gente come em restaurante, se a gente está achando que aquela alimentação está adequada de sal, é sinal de que a gente está consumindo mais sal do que a gente deveria consumir. Porque se o brasileiro, em média, né, consome mais do que o dobro da recomendação e a gente está achando as comidas que a gente come em outros lugares adequadas em sal, é porque o nosso paladar já está acostumado com uma quantidade maior de sal. Então, o ideal é que quando a gente for comer em algum lugar, a gente perceba aquela comida como estando salgada. Aí é sinal de que a gente já está consumindo a quantidade ideal de sal. Também a gente tem que considerar os ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são riquíssimos em sal, em açúcar, então a gente deve evitar esses alimentos ultraprocessados por isso também. São ricos em sal, em açúcar, em gorduras, principalmente gorduras trans, gorduras saturadas, e também muitos aditivos químicos, muitos que até são prejudiciais à saúde. Então, alimentos, por exemplo, como os macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo tem mais da metade da quantidade de sal que a gente pode consumir em um dia. E aí, se a gente come dois macarrões desse, numa noite, por exemplo, à noite faz 2 macarrõezinhos desse, você já está consumindo só naquela refeição mais do que a quantidade todinha de sal que eu deveria consumir no dia. Que são 5 gramas de sal,
que equivale a 2 miligramas de sódio por dia. Então, a gente tem que sempre estar olhando o rótulo dos alimentos. Então, a gente deve consumir 2.000 miligramas de sódio por dia. Então, tem que olhar nos rótulos para ver a quantidade de sódio que tem em cada porção daquele alimento, né, esses alimentos industrializados, para a gente não ultrapassar esses 2.000 miligramas. 2.000 miligramas é de tudo, tanto dos alimentos que a gente compra ultraprocessados, quanto também dos alimentos que a gente prepara na nossa casa, do sal que a gente acrescentou nos alimentos. E também evitar os carboidratos refinados, alimentos açucarados. Nos alimentos açucarados não entra o alimento que já tem o açúcar natural. Por exemplo, as frutas, elas são naturalmente doces, mas como é natural, não foi adicionado, então não tem problema. O problema são os alimentos que a gente acrescenta açúcar. Então, a gente, né, as sobremesas, né, esses docinhos, e também os carboidratos refinados. De preferência, consumir o arroz integral, os produtos que são feitos com trigo integral, então o milho, que é integral, né, comer o milho, então principalmente os carboidratos integrais. Uma batata doce, o feijão, não são alimentos que não são refinados. Então, dá preferência a esse tipo de carboidrato. Além da alimentação, a gente tem que se preocupar também com o nosso estilo de vida, que também vai influenciar nos sintomas e nos fatores de risco que a gente tem, né, depois na perimenopausa. Então, a gente viu que tem uma mudança na composição corporal, que é aumento de massa de gordura, redução de massa magra, que as mulheres aumentam de peso nessa fase, né, da vida. Só que o sedentarismo, ao invés da menopausa, está associado a um risco 2 vezes maior de excesso de peso. Então, quando a gente fala assim, porque eu estou engordando porque estou na menopausa, na verdade, o sedentarismo ele tem um risco duplo, né, 2 vezes maior em relação ao excesso de peso em relação à menopausa. Então, é mais por causa do sedentarismo do que pela fase da vida. E para não haver esse ganho de peso, o ideal é que se associe dieta com exercícios físicos. Isso é mais eficaz do que a dieta sozinha ou o exercício físico sozinho. E o exercício físico, além de ajudar na perda de peso ou na manutenção do peso, para não ganhar peso, também ajuda na redução da massa, o tecido adiposo, no ganho de massa muscular. O exercício físico também ajuda no controle da glicemia, porque a gente consegue captar a glicose no músculo quando ele está, né, se contraindo, ele consegue captar a glicose do sangue sem a necessidade da insulina. Então, consegue também controlar a glicemia, principalmente para quem já está com resistência à insulina, para quem tem diabetes. Então, o exercício físico acaba sendo também até um remédio para essas pessoas. Então, o exercício físico tem vários benefícios. Também outra coisa, parar de fumar. A mulher que fuma, ela tem uma menopausa mais precoce, o rubor facial mais intenso, frequentemente não respondem tão bem à terapia de reposição hormonal em comprimidos, sem contar que o cigarro também ele tem um efeito tóxico nos ossos e aí diminui também o ganho, né? Aumenta a perda de densidade óssea. Então, eu sei que é difícil para pessoas que têm o vício do fumo, mas pode procurar grupos de apoio e quem é profissional de saúde sempre perguntar se a pessoa é fumante, incentivar a pessoa a abandonar o fumo. Outro sintoma da menopausa e que também traz muito prejuízo na qualidade de vida da mulher é a insônia, a dificuldade para dormir. Então, para a mulher ter uma noite melhor, conseguir dormir melhor, existem vários aspectos que ela pode pensar para facilitar. E a insônia acaba atrapalhando a rotina do outro dia. A pessoa que não dormiu bem no outro dia, existem estudos que mostram que ela não consegue se alimentar tão bem, ela acaba fazendo escolhas piores, não tem ânimo,
e aí também para a prática de exercício físico também acaba sendo prejudicado se não dormiu bem à noite. Então é importante que haja uma rotina de sono, sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Isso facilita o corpo a se preparar, a sentir sono naquele horário. Quando for dormir, antes, ter todo um ritual do sono, tomar um banho, colocar uma música mais relaxante, evitar tudo que seja estimulante perto da hora de dormir. Isso inclui até o café e o álcool também, que acabam prejudicando a qualidade do sono. O café próximo da hora de dormir pode prejudicar o sono. Às vezes a mulher fala, não, mas eu já estou acostumada a tomar café e para mim não interfere no meu sono. Mas às vezes a pessoa não se dá conta, porque já tem tanto tempo que bebe, que não percebe o efeito do café. E aí quando retira o café mais próximo da hora de dormir, tem uma qualidade de sono melhor. Depois, a longo prazo, vai percebendo a qualidade no sono. O quarto, ele tem que ser um local para dormir, para relaxar. Não é um local de trabalho, não é um local de assistir televisão, de ficar mexendo em celular. Então, evitar ter no quarto televisão, aparelhos, usar o quarto mesmo para relaxar e dormir. O ambiente em que se dorme também tem que ser um ambiente adequado, a temperatura adequada para a mulher não ter aqueles despertares noturnos com ondas de calor, a luz também sem iluminação, o mínimo de iluminação, sem ruídos, então para poder ter um sono com mais qualidade. Se preocupar também em relação à alimentação, não se alimentar muito próximo da hora de dormir, porque senão pode atrapalhar, vai fazer a digestão do alimento enquanto está dormindo, pode ter refluxo, pode prejudicar a qualidade do sono. Então, evitar se alimentar próximo da hora de dormir, principalmente alimentações que são mais difíceis de digestão. Então, prefiro mais, se for se alimentar de uma alimentação mais leve. O café e o álcool, que eu já tinha falado também, que é evitar próximo da hora de dormir. Se à noite estiver com muita preocupação, não consegue dormir, porque fica só preocupada com várias coisas passando na cabeça, mantenha um papel, uma caneta ao lado da cama e aí anote todas as preocupações e deixe para resolver no próximo dia. Às vezes é uma preocupação única, alguma coisa que fica aquele pensamento repetitivo na mente, aquela preocupação. Então, pense o que pode ser feito para resolver aquilo, anote o que pode ser feito para resolver e deixe então para resolver, o que precisa ser resolvido no próximo dia, resolve no próximo dia, o que é a longo prazo, deixa para longo prazo. Então, tente deixar tudo anotadinho e saber assim, quando agora é hora de dormir, na hora que for para eu resolver isso, já está tudo anotadinho, eu faço as providências, tomo as providências que precisam ser tomadas. O exercício físico também é importantíssimo para o sono. Então, fazer exercícios físicos ao longo do dia para chegar à noite, ter energia, já está cansada, E para poder dormir, sentir sono, sentir o corpo cansado, poder dormir. Então, o exercício físico também ajuda no sono. Algumas pessoas, se fizer exercício físico próximo da hora de dormir, pode atrapalhar o sono. Então, de preferência que faça exercícios ao longo do dia, mas mais distante do horário de dormir. Em relação ao exercício físico, eu esqueci de falar o seguinte, que a Organização Mundial de Saúde recomenda que se faça pelo menos 150 minutos de exercícios físicos por semana. Então, pode ser separado em 30 minutos 5 vezes na semana ou 50 minutos 3 vezes na semana. A pessoa faz como for melhor para ela, mas que seja pelo menos 150 minutos de exercícios aeróbicos moderados. Então, não é exercício leve, não é uma caminhadinha leve, é uma caminhada mais rápida. Não é correr, mas também não é uma caminhada muito leve. Então, isso essa recomendação da Organização Mundial de Saúde é para evitar doenças cardiovasculares. E além dos exercícios aeróbicos, também é importante fazer exercícios de resistência. Exercícios também que trabalhem a musculatura, que ajude a conservar a musculatura também corporal.
Então, agora sim, como profissionais de saúde, chegam muitas pacientes nessa faixa etária e a gente precisa saber lidar com essas situações. Então, nas pacientes, na perimenopausa, é necessário fazer a avaliação nutricional e a avaliação da composição corporal. Então, observar a composição corporal, que às vezes até o peso não está alto, se fizer a medida do IMC, pode estar um IMC normal, mas é preciso observar como está a quantidade de tecido adiposo, de massa gorda da pessoa. Então, se tiver elevada a quantidade de massa gorda, os riscos vão ser altos também, mesmo que o IMC esteja normal. Fazer uma avaliação também da dieta dessa paciente, como que é a alimentação dela ao longo do dia. Então, buscar essas informações também. A partir dessas informações e da sintomatologia, então vão ser criadas metas para essas pacientes, metas que sejam realistas, tanto que sejam de acordo com a realidade dessa paciente, como também sejam metas que essa paciente consiga colocar em prática. E essas metas, elas devem ser feitas junto com a paciente. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa tomar café durante o dia todo. Então, faz a garrafa de café e fica bebendo café ao longo do dia. Então, uma das metas poderia ser, nesse caso, diminuir o consumo de café. Então, junto com a paciente, a gente vê a possibilidade, né? Então, conversando se poderia diminuir para café 3 vezes ao dia só, tomar um café no café da manhã, um cafezinho depois do almoço e um cafezinho no lanche às 3 da tarde. Então, limitar a quantidade. Aí, no caso, por exemplo, do café, se é uma pessoa que consome muito café, com isso ela já estaria reduzindo o consumo de açúcar, que é adicionado nesse café, estaria também diminuindo o consumo do café em si, né, da cafeína. Isso poderia ajudar a diminuir os fogachos, diminuir a irritabilidade, a ansiedade, melhorar o sono à noite. Então, é feita uma avaliação com a paciente da realidade dela, dentro da realidade dela se colocam metas. Que também, assim, às vezes o paciente tem muita resistência de fazer mudanças. Então, não adianta querer fazer mudanças muito radicais. Dietas muito restritivas. Então, o ideal é que faça metas, poucas metas. Então, crie 3 metas para esse paciente, para essa paciente. Então, de acordo com metas que ela consiga realizar. E que vá trazer resultados para ela. Também tem que ser individualizado, de acordo com a realidade de cada pessoa. Estimular sempre a moderação calórica e também o controle das porções, que antigamente nós usávamos pratos pequenos, copos pequenos, hoje em dia tudo aumentou de tamanho. Então, controlar também, deixar a pessoa consciente de que, de repente, quando era criança, era tudo pequenininho, hoje em dia está tudo grande, então nós fomos aumentando o nosso consumo sem perceber, até nesse aumento das porções. E aí, ao final, só em diminuir a porção, ao final do dia, ao final da semana, ao final de um mês, a pessoa vai ter consumido bem menos calorias, porque só em diminuir as porções. Existem várias barreiras que podem atrapalhar a adesão do paciente às orientações que o profissional está dando. Então, são limitações culturais e econômicas que têm que ser entendidas, os hábitos antigos que essa paciente traz, os sintomas da menopausa. Então, por exemplo, uma pessoa com alteração do sono, como eu falei, ela vai acabar ficando mais cansada no dia seguinte, as escolhas alimentares dela vão estar prejudicadas, não vai ter energia para se exercitar. A depressão também, ela não vai sentir desejo de se movimentar, de fazer exercícios físicos, pode alterar também a alimentação. Então, tem que ser observado tudo isso para trabalhar em conjunto com uma equipe multidisciplinar, trabalhando em prol dessa paciente para melhor qualidade de vida, para diminuição dos riscos de cardiovasculares, metabólicos que essa paciente apresenta. Então, resumindo do que nós conversamos aqui,
é importante que a pessoa siga um padrão alimentar saudável. É muito mais importante o padrão alimentar, o que ela consome, os alimentos em si que ela está consumindo, do que a quantidade de carboidratos, de lipídios que ela consome. Então, se preocupar com o tipo de carboidrato, o tipo de lipídios, priorizando as gorduras insaturadas, provenientes de peixes, as gorduras vegetais, gordura do azeite de oliva, do abacate, das castanhas, o carboidrato, preferencialmente dos grãos integrais, evitar os carboidratos refinados, dos açúcares. Também se preocupar com a quantidade de proteína que essa paciente está consumindo para conservar a massa muscular dela, para que essa perda não seja tão acentuada. Além da proteína também, a sinergia com os exercícios físicos vai ajudar a manter essa massa muscular, vai ajudar na saciedade, vai ajudar a redução do tecido adiposo, da massa de gordura, e também micronutrientes como cálcio e vitamina D, muito importantes para a preservação da massa óssea. O exercício físico também vai ajudar na preservação da massa óssea. Os fitoesteróides também, que ajudam na diminuição desses sintomas da menopausa. Então, esse é o resumo da nossa aula de hoje. E lembrando que nada é eterno. Então, é uma fase da vida, como se passaram várias fases já da vida, e essa fase da perimenopausa também é uma fase, ela não é eterna, e uma hora esses sintomas vão embora, algumas mulheres antes, outras mulheres depois, tem mulheres às vezes que podem demorar 10 anos sentindo os sintomas, mas geralmente o tempo é curto dessa sintomatologia, e uma hora o equilíbrio vem, esses sintomas se vão. Então, aqui são as referências que eu usei na preparação dessa aula. E agradeço muito a presença de vocês. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato pela telemedicina, pelas teleconsultorias. Obrigada.